Bom dia a todos e todas. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que é uma das ferramentas que a gente vai utilizar, né, nesse processo desse aprendizado que a gente vai ter no desenvolvimento do projeto Semeando Ciência Meninas em Campo. E hoje a gente tem o prazer de ter a professora Ivone, professora Ivone Penck, desculpa, que é professora lá da Universidade de Mato Grosso. É nossa convidada hoje, ela vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, mas antes de a gente começar, eu vou fazer a minha audiodescrição da Grazi, que é a nossa intérprete de Libras, e aí eu dou a palavra para a professora Ivone. Bom, eu sou a Flávia, hoje eu estou de cabelo preso, um pouco molhado, eu uso óculos, são meus óculos de armação escuras, um pouco marrom e rosa. Quem está podendo nos vê da cintura para cima. Eu hoje estou de moletom branco e atrás, o meu fundo, ele está embaçado, assim, ele está desfocado. Eu estou hoje no quarto, e tem algumas bagunças aqui atrás de mim, então hoje está desfocado. Se vocês ouvirem um sonzinho aí de fundo, são os meus cachorros de novo. A Grazi, a nossa intérprete, ela está de blusa preta. Os óculos de armação dela são de armação transparente, ela também está de cabelo amarrado. Nós duas somos duas mulheres brancas, eu esqueci de mencionar isso. E o fundo dela é um fundo branco, e ela está de fone branco também. É isso. Professora Ivone, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fica à vontade, o público hoje é seu. Então, a dinâmica das nossas aulas são gravadas. Às vezes a gente tem participação ao vivo com os alunos e alunas, às vezes a gente não tem. Hoje é um dia que a gente não vai ter interação, mas fica gravado para que as outras escolas assistam. E depois, se eles tiverem alguma dúvida, eles nos escrevem também e a gente manda para você. Mais uma vez, muito obrigada. Fique à vontade. Bom dia a todos e todas. E eu vou falar sobre inteligência artificial, né? Eu sou professora, doutora Ivone Penck Matsuno e Ugoshi, aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E antes de começar, eu vou também fazer a autodescrição, né? E dar informações da minha palestra. Então, vamos lá. A minha autodescrição, eu sou uma mulher e sou vista da cintura para cima. Eu sou mestiça, de japonês com brasileira, e meus cabelos são castanhos escuros e lisos, mas hoje eles estão presos. As minhas sobrancelhas e meus olhos também são castanhos escuros, e eu uso camiseta básica da cor preta e de manga gola V. Eu estou em casa e atrás de mim há uma janela branca que hoje está fechada, que está friozinho. Agora, informações sobre a apresentação. Os slides possuem plano de fundo azul marinho com fontes brancas. E as imagens que estão na apresentação serão descritas durante a apresentação. Ok? Maravilha. Vamos lá, então? Então, vamos à nossa introdução. Nós sabemos que hoje a computação impacta a vida das pessoas. É fato. Né? E tudo isso só foi possível devido à ciência. Então, quando se começa uma pesquisa, a gente fala assim, nossa, mas isso a gente nunca vai usar, isso aí é só nas universidades e nos institutos de pesquisa. Mas não, hoje é muito nossa realidade, ninguém tem dúvida disso.
E foi a mesma coisa. A inteligência artificial, né, também começou na pesquisa e hoje é muito presente na vida de vocês todos. Mas vocês sabem o que é? Será? Vamos lá, então. O objetivo, então, dessa apresentação é, em linguagem bem simples, tentar definir o que é linguagem, o que é inteligência artificial, apresentar as aplicações, exemplificar como construir programas ou artefatos com inteligência artificial. Então, o que é inteligência artificial? Não sei. O que a gente faz nesse momento? Antigamente, o que a gente ia fazer? Ia procurar nos livros da biblioteca da escola, né, ou da cidade, na biblioteca da cidade, perguntar para os colegas, professores, para os pais e familiares, né? Eles eram os últimos a saberem, porque pai e mãe é para o último que era recorrido, né? Só que hoje, como que é hoje? Você vai perguntar para quem? Você vai fazer o quê? Google. Google. O que é inteligência artificial? Alexa, o que é inteligência artificial? Encontramos muitas definições por esses meios, né? E as definições apresentam um tema em comum. E esse tema em comum é que inteligência artificial são programas ou artefatos que são capazes de um comportamento. E aí você esbarra em duas coisas. O que são programas ou artefatos? O que é um comportamento inteligente? Isso também nós precisamos definir. Então, vamos lá pesquisar de novo o que é isso. E os programas hoje já é bem definido. Acredito que a maioria de vocês já sabem, que é o que? Um conjunto de passos bem definidos, em uma sequência lógica, e eles estão escritos numa linguagem de numa linguagem de programação bem específica, né? E que transforma o quê? Uma entrada, que é um conjunto de valores, em uma saída, que é outro conjunto de valores, que poderíamos chamar de conjunto de valores de entrada em um conjunto de valores processados, né, por este programa de computador. O que é um artefato? Um artefato é um trabalho mecânico, ou um objeto, um dispositivo muito manufaturado, né? Um aparelho, um mecanismo construído para um fim determinado. E vocês devem também conhecer os artefatos que vocês vão ganhando durante os joguinhos aí que vocês vão para construir, para jogar com mais força e tudo mais. Então, agora, vamos definir o que é o comportamento inteligente. O comportamento inteligente também é difícil. Porque, afinal, o que é inteligência, né, gente? O que vocês considerariam o que é um aluno inteligente? São aqueles que tiram boas notas? Aqueles que ficam atentos a todos os projetos da escola para eles poderem participar, os jogos, as pesquisas, né? Ou aqueles que têm um bom relacionamento com todos os alunos? Então, é difícil saber o que é inteligente, né? E vamos dar um exemplo. Se você está com a sua mãe e vocês estão fazendo compra, sua mãe começa a passar mal. O que você faz? O que é mais inteligente? O que é mais correto a fazer? Vocês vão ligar para o pai de vocês, só que seu pai está trabalhando num lugar que é longe, e pode ser que ele demore para chegar até onde a sua mãe está, e aí ela vai acabar não conseguindo recuperar e passando mal mais ainda. E aí,
Não, você pode chamar qualquer pessoa que está na rua, mas ela também pode falar assim, eu já te ajudo. Ou ela pode falar, não está nem aí para o seu problema, porque ela está com pressa para resolver as coisas dela. Ou eu vou ligar para a emergência. O que é mais inteligente fazer? Depende de vários casos, depende de várias situações. E programas e artefatos, para que sejam inteligentes, eles precisam de coisas bem definidas e específicas. E um comportamento inteligente dessa maneira, não é possível que a gente se faça. Então, a ciência estudou e definiu o quê? Que o comportamento inteligente são programas ou artefatos específicos para resolver problemas complexos. Bom, mas isso é o que eles já fazem por definição. Então, tem uma coisa muito importante. Esses programas e artefatos, eles não são específicos daquele problema só. Eles também conseguem resolver isso com programas menos complexos, porque se eu fosse explorar todas as situações de um caso, demoraria muito e não daria a resposta em tempo adequado para resolver o problema, né? E, além disso, eu uso programas menos complexos, que eles vão melhorando o desempenho com mais execuções e observações. O que é isso? Iterações daquele programa, que vão ser feitas várias vezes, ele vai melhorando. Ele vê um exemplo. Eu vou explicar tudo isso durante as aplicações que a gente vai ver, tá bom? A gente vai melhorando o desempenho desse programa ou desse artefato, que vai fazer o quê? Ficar mais inteligente para resolver o seu problema. Então, vamos ver. Quais são os exemplos, né, de onde nós encontramos inteligência artificial? Jogos, né? Xadrez, jogos de tabuleiro. Então, o que acontece? Existem regras para os jogos, não é verdade? Então, o computador, por um programa simplesmente, que não fosse inteligente, ele ia demorar muito tempo para acessar muito tempo, né? Para acessar todas as soluções possíveis até encontrar a melhor. Então, ele tem que usar um sistema, um programa, vai aprender nesses movimentos, né? E vai descobrindo, calculando qual é a melhor passo se tomar em cada ação que o jogador oponente faz. E jogos de tabuleiro é assim que se funciona, né? E quando você joga contra o computador, que é aquele bot, né? Que vocês falam, vou jogar com um bot, né? Aqui, porque não encontrei nenhum amigo meu para jogar comigo. Então, você está simulando, o computador está simulando um ser humano. Então, qual é o objetivo desse sistema? Simular, né, os computadores. E aí vocês conhecem vários exemplos, como League of Legends, Roblox, Minecraft. Acredito que vocês conheçam esse. Não são da minha época, mas vocês devem conhecer. Se não, vocês mandem para mim aí novos jogos que eu quero conhecer também. Outra coisa são os sistemas de recomendação. O que significa isso? Tudo isso aqui já faz parte da realidade de vocês. Por exemplo, quando vocês falam na figura aqui da esquerda, o que vocês podem ver? Sendo selecionado um livro para ser comprado. Aí tem o título do livro, quanto que ele custa, as informações que eu quero saber para compra. Mas, logo abaixo aqui, aparece o quê? Recomendações de outros livros parecidos com esses livros que eu estou pedindo. Então, ele já sugere até um desconto se eu comprar mais 2 livros juntos desse, que são dessa área.
que são semelhantes e interessantes para isso. E embaixo ele também sugere outros livros que podem ser acrescentados. Aqui, ó, eu procurei uma receita e essa receita também é a mesma coisa. Aqui o YouTube, né, na figura à esquerda, ou desculpa, troquei as imagens, à esquerda, elas estão o quê? Aqui está mostrando a receita, um vídeo da receita, e aqui ela já apresenta do lado, né, as figuras de recomendação de outros vídeos que se tratam do mesmo tipo, ou de outras coisas também que envolvem esse tema. Outro programa são aqueles programas que a gente usa para calcular rotas, que é o Google Maps, o Waze, né? Que são bem interessantes, porque além de calcular a rota, eles estão usando o quê? Compartilhando as informações de muitos usuários ao mesmo tempo, em tempo real. E vai acompanhando a sua navegação. E aí, ele fala o quê? A sua rota é essa. Imagina você fazer um programa completo de computação comum para resolver esse problema. Existem 1000 possibilidades de caminho para um determinado lugar. Então, 1000 não, milhões, né, para você encontrar um caminho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar programas inteligentes. E aqui ele vai simulando e vai falando, olha, aqui tem tráfego, tem trânsito, aqui está mais livre, olha, aqui tem guardas, né? Processamento de linguagem natural, que são as traduções automáticas, reconhecimento de voz, revisor ortográfico, recomendações de desambiguidade, e também agora tem recomendação de sugestão de texto, né, gente? Então, ele uniu o quê? O processamento da linguagem natural com sistemas de recomendação. Então, também dependendo da sua escrita, você já vai criando o seu dicionário, né, para responder e escrever mais rapidamente. Reconhecimento de imagem. O que nós vemos aqui nessa imagem ao centro? Nós vemos uma bicicleta, um cachorro, uma caminhonete, né? Vemos árvores, né? Só que ela está cortada porque aparece metade, tem um fundo amarelo, que nós, seres humanos, identificamos, mas o computador não. E os outros, não, né? Por exemplo, tem outros objetos menores que a gente não consegue identificar. E eu, como ser humano, eu também acho difícil saber o que de fato é. E vocês podem ver que em volta tem um círculo não, um retângulo, né? Identificando que tipo de objetos são esses que eu descrevi para vocês. Então, o próprio computador passou isso no sistema e já reconheceu esses objetos para você. Outra coisa que a gente também tem no reconhecimento de imagem, na figura à esquerda, nós temos um garoto, né, com o celular na mão, e nós temos que olhando para o celular e todos os pontinhos da face sendo reconhecida, né? Que é o que? O reconhecimento facial. E por esse reconhecimento facial, nós conseguimos fazer o reconhecimento biométrico, a biometria facial, para que você faça isso. Nós temos as digitais, né? Que é a biometria digital. E também a gente tem, aqui na imagem da direita, um grupo de 3
alunos, né, estudantes que estão na frente de algo, assistindo algo ou vendo alguma coisa em comum, e em volta do rosto de cada um é possível identificar quem é o nome de cada um deles, né? E em cima de cada quadradinho também tem um número, né? Que indica o percentual de chance de estar acertando se é realmente essa pessoa. Que realmente, como é muito alto, 96%, acima de 95%, isso é muito possível de conhecer. Saber, ter certeza que, de fato, ele está reconhecendo você. E também tem a área de robótica, né? Onde a gente tem os robôs humanoides, né? Que fazem o quê? Várias tarefas do dia a dia, né? Então, e eles trabalham nesse projeto. E aqui à esquerda temos um exemplo desse robô. E a navegação autônoma. O que é a navegação autônoma? É um carro, né? Um protótipo de carros que tem o quê? Não tem motorista. E isso, ok, hoje não é tão nossa realidade, mas existem muitas pesquisas nessa área. E para isso, o que a gente faz? A gente coloca partes, por exemplo, tem a navegação automática, que existem já uma série de coisas embutidas hoje nos nossos carros. Outra coisa importante, a gente também tem os aspiradores em pó, né? Que hoje também é uma coisa realidade da casa de muitas pessoas. Bom, e como construir programas ou artefatos inteligentes? Agora que a gente já viu o que é cada um deles e onde a gente vai usar, a gente tem que entender isso. Mas como que a gente vai fazer? Bom, existem diversas áreas de pesquisa para construir programas inteligentes. São elas: resolução de problemas por meio de busca, que são algoritmos que vão trabalhar com o quê? Com elementos de grafos, que são conexões, é impossível você falar simples, de resolução de problemas por busca, que vão buscando soluções a cada iteração, né? Até chegar a uma solução total. E atrás disso, a gente usa o quê? Estruturas de computação de dados para resolver esses problemas. A mesma coisa ocorre com o processamento de linguagem natural. Primeiro ele tinha que entender o que era cada letra, depois o que significava cada palavra, depois saber o que significava aquela frase. E, além disso, de entender aquela frase, depende do contexto onde está. Então, tem toda uma área de processamento de linguagem natural que fala disso. E como é que funciona? Outra área também importante é a representação de conhecimento e inferência. O que é a representação do conhecimento? O conhecimento é o que nós temos hoje. E nós precisamos fazer o quê? Representar um conhecimento que, em uma linguagem abstrata, para uma linguagem concreta, para que o computador e o artefato entendam, né? E aí, a partir disso, dessa representação que nós criamos, nós vamos fazer o quê? A inferência de uma solução inteligente. A inferência é decidir quais são os caminhos melhores que a gente pode ter aí por meio de diversos métodos. E o outro é o famoso aprendizado de máquina, né? Machine learning, que todo mundo que está muito em alta, né? Em todos
as empresas e procuram-se profissionais muitos dessa área, né? Então, que se faz hoje com isso? O aprendizado de máquina é trabalhar para que o computador, os processamentos utilizem a forma que nós aprendemos para fazer o quê? A resolução daquele problema. Então, por exemplo, se eu vou lá e tento fazer uma solução. Ah, não funcionou desse jeito. Então, eu já vou gravar. Se vir este caso, a solução vai ser não deu certo. Aí eu tento de novo fazer o quê? Pego mais um exemplo. Esse tipo de exemplo, ele é o quê? Deu certo. Então eu vou criando o quê? Vou gravando essas informações. E processando tudo isso, chegando às estatísticas disso, eu faço o quê? Concluo que isso é certo ou errado. Porque você vai me dar um exemplo que eu quero aprender. Você vai me dar uma informação que eu vou querer te dar uma resposta. E o aprendizado de máquina vai usar o que ele aprendeu para te dizer isso. E a robótica, o que ela faz? A robótica, ela já constrói um artefato específico para aquela resolução de problema que vai simular o que o nosso cérebro faria para fazer isso. Né? Então, se eu quero construir um braço mecânico, simular uma mão que vai fazer pegar, ela vai estudar o quê? A neurociência, né? Qual é o movimento, como é que ela faz isso, quais são, né, os estímulos que se dá para saber como que ela vai receber esses estímulos. Enfim, existem diversas outras áreas e aqui eu queria trazer um pouco de tudo isso, eu espero que eu tenha conseguido. E agora uma coisa que eu quero deixar aqui importante é como é que você vai, ou onde você vai aprender inteligência artificial. E antes de você começar, primeiramente, você tem que começar a entender o que é a área da computação. E onde? Fazendo o ensino superior, né? Que é o quê? Universidades e cursos à distância. Existem cursos à distância. Então, assim, o que fica esse recado também para que vocês pensem é que no futuro vocês não concluam, eu terminei o ensino médio e agora eu já posso trabalhar e ganhar meu dinheiro. Claro, isso é importante para muitas pessoas. E eu concordo, mas você pode se dedicar meio período para concluir, fazer uma universidade, né? Seja ela presencial ou à distância. E aí você vai ter outras oportunidades de emprego que são melhores do que essa. E vai ampliar seus horizontes. E participar de projetos de ciência, seja em diversas áreas para qual você tem mais afinidade, no caso hoje eu sempre me identifiquei com a computação, vocês descobrirão caminhos mais fáceis ainda, né? Porque vocês já vão ter tido o primeiro contato. Mas eu vou fazer o projeto. Se eu não gostar, não tem problema. Você descobriu que você não gostou, que não é seu estilo fazer esse tipo de coisa, e você pode procurar outra área para fazer isso. Então, espero que vocês tenham entendido sobre o que é inteligência artificial, que nós estamos utilizando tudo e vocês usam muita coisa, né? Que era uma coisa que ficava só nos laboratórios de pesquisa, hoje está muito presente na mão de cada um de vocês aí, nos smartphones, né? E que vocês vão ser muito necessários, tanto na área de pesquisa, quanto no mercado de trabalho. E era esse o meu recado que eu queria passar para vocês. Obrigada. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. No e-mail ivone.matsuno,
ufms.br, né? Aqui está o site do curso de sistemas, né? cptl.ufms.br/si/cptl, tá bom? E eu gostaria também de deixar aqui os créditos, né? Porque preparar a gente tem o conteúdo, mas tentar deixar assim, uma apresentação mais com um layout, com um tema mais moderno, né? Não dá para atualizar assim tão rápido, então eu tive a ajuda aqui do Slides Go, que você vai lá, escolhe um tema, e ele tem muitas coisas para você, muitos temas para diversas coisas. E aqui é só uma figurinha para fazer graça. Tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada, Ivone. Que legal, eu não conhecia o Slides Go, eu conhecia, a gente usa bastante o Canva, mas Também. é mais uma alternativa aí, é muito legal conhecer mais um Sim. programa, né, que Sim. faça isso. E muito interessante o tema, eu acho que a tua apresentação foi bem clara em várias questões assim, de como que a ciência e como a inteligência artificial ela está no nosso dia a dia, né? Os bancos de dados, tudo, as redes sociais têm inteligência artificial, né? Bombando assim também. Uhum. Então, hoje tudo que a gente vê na internet, ou quase tudo, envolve pelo menos um pouco de inteligência artificial, né? Sim, sim. Então, acho que deu uma clareada aí para o pessoal para entender um pouquinho melhor lá na frente como que vai funcionar a parte de identificação, né, Bárbara, dos mosquitos que a gente vai coletar. A Bárbara, não sei se você quer falar alguma coisa hoje ou quer deixar para a próxima aula, Bárbara? Quer dar um spoiler? Sim, é que eu vou falar no mês que vem sobre sistemas especialistas, que é um sistema que a gente usou para fazer um sistema especialista mesmo para identificação, para auxiliar na identificação das espécies dos mosquitos que os alunos vão coletar. E eu gostaria também de agradecer novamente a Ivone, porque ela aceitou um convite que eu fiz de última hora, né? Porque aconteceu imprevisto. Então, muito obrigada, Ivone, novamente. Sim, A sua sim, foi um palestra imprevisto mesmo. Mas foi foi. ótimo, porque eu adorei, gente. Adorei ter esse contato com o pessoal do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Para a gente foi maravilhoso também. Eu acho que nada é por acaso, né, Sim, Bárbara? sim. Eu acho Com que foi certeza. ótimo. Foi ótima a fala da Ivone. Você queria falar mais alguma coisa, Bárbara? Desculpa, eu te cortei. Não, acho que é isso mesmo. Agradecer a Ivone, agradecer o pessoal. Muito obrigada. Deixa eu A ver Bárbara se... também é especialista aqui em inteligência artificial, gente. Então... Pode Ai, complementar, viu, Bárbara? quem me dera. Hoje a gente está sem os alunos, mas a professora está assistindo. Quer comentar alguma coisa? Luciene? Deixa eu ver se ela quer abrir o microfone aqui. Luciene, você quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá sem áudio. Bom, gostei, bacana. Enquanto a Ivone, doutora Ivone, Isso. falava, eu dei uma viajada aqui com relação aos meus alunos, né? A gente tem um olhar pelo aluno, né? E quando ela fala da tecnologia, que é o que nós enfrentamos em sala de aula, né? Essa tecnologia, essa inteligência artificial, está a todo alcance, né? Então, e aí eu já vi, já olhei, quando você falou sobre os jogos, o que os meninos
quando ele busca inteligência, né? Criar uma trajetória, ver o oponente, né? Buscar uma saída para enfrentar o oponente. Então, essa inteligência do aluno para buscar essa ideia, então, dentro da tecnologia, é maravilhosa, é impactante, como você mesmo colocou, né? Impactante, os meninos amam, né? Quem dera que a gente pudesse ter uma aula em que cada dia eles pudessem enfrentar, ver o oponente, travar, entendeu? Acredito eu que seria para eles, nessa visão inteligência artificial, né? Uma coisa incrível, né? E eles são Para muito eles. criativos, né? Ivone, Eles são muito... são. Eu que estou em sala de aula e percebo assim que a tecnologia, a inteligência artificial é abrangente para eles, né? Tudo, né? Então, Vocês têm... Ivone, você com a sua aula me fez, deu uma, sabe, abrir a mente um pouquinho para esse lado da inteligência artificial e tentar, de alguma forma, mudar o seu meio pedagógico para trabalhar em sala de aula. Está entendendo? Ivone, obrigada. Muito É isso que eu legal, queria né, falar, Luciane? obrigada, viu? Então, obrigada por essa visão, entendeu? Não, eu que agradeço e achei bastante difícil falar dessa maneira, de um modo bem simples, para alcançá-los. Mas Entendeu? certamente alcançou. Não, eu acho muito desafiador, porque as coisas vão evoluindo. E se você não está próximo deles, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, né? Eu tenho uma filha de 17. Eu tive que ligar domingo e perguntar algumas coisas, né? Porque eu não sei, entendeu? Então, assim, é desafiador, entendeu? É desafiador. E é um exercício que a gente, como cientista, a gente tende a fazer com mais frequência, né? Eu sei que tem alguns pesquisadores que não têm essa habilidade ou não têm esse interesse, tudo bem também, mas eu acho que é legal quando a gente tem e quando a gente tem esse envolvimento, porque a gente consegue atingir mais pessoas, né? Porque a ciência, eu particularmente acho que a ciência não tem graça se ela ficar só dentro dos muros da universidade, né, e dos institutos de pesquisa. Então, quando a gente faz esse tipo de atividade, a gente quebra um pouquinho essa barreira, né, e vai além. Então, acho que é muito legal esse tipo de exercício. Ainda assim, ainda mesmo que a gente use alguns termos que a gente ainda como cientista a gente é preso, né, nesses termos, ainda assim a gente está levando pelo menos uma vez, em algum momento eles vão ouvir esses termos, se um dia eles ouvirem de novo, talvez eles tenham essa memória, eles recuperem essa memória também. Então, é importante, é claro que a gente não dá para a gente só trabalhar com termos técnicos, porque aí vai ficar uma coisa chata, né? Porque vai ficar muito distante, mas fazer esse tipo de apresentação que você fez, Ivone, de trazer a realidade, né, trazer os joguinhos, trazer isso para eles é o caminho, é o que a gente costuma fazer, né? Então foi ótimo. Eu não lembro se a escola... Viu, Flávia? Pode falar. Por exemplo, essa armadilha, né, que eles vão montar, que eles vão preparar, né, eles já estão ansiosos, né, para montar e tentar fazer, já quer ir para a parte prática, ou seja, aquilo que vai te desafiar, de montar, de pesquisar, então já quer ir para o prático. Professor, mas quando? Quando a gente vai começar? Então, eu só lamento que seja só para 3, 4, 8 alunos. Uma pena que eu não posso fazer. Claro que esse material, acredito eu, vai ficar comigo na escola, né? E aí eu vou me preparar, claro.
para o ano que vem, fazer isso com todos os alunos, sabe? Fazer esse trabalho com todos, que eles Essa é a ideia. amam. Eu tenho, na minha semana, uma aula de PD, e essa aula de PD é o meu laboratório, que eu levo ele para fora, eu levo para a horta, levo ele... E isso também é interessante, sabe? Você montar uma armadilha, você buscar, né? Conhecer quem é, então tudo isso é maravilhoso. Acaba que a gente tem que fazer esse preparo teórico, né? Mas eu super entendo que eles estão loucos, loucos e loucas, né? Para colocar a mão na massa, né? Que é a parte mais legal, né? E em breve eles já vão poder fazer isso. Eu também estou ansiosa para ver se vai dar certo. Mas é isso, que eles montem, que eles consigam usar o sistema especialista para identificar os mosquitos, para ver qual que é o mosquito, qual que é o Aedes aegypti, qual que é um mosquito que não vai fazer mal para a gente. Então, é o próximo passo aí. Então, a gente está cada vez mais perto, mais próximo. E é isso, então, Ivone, Bárbara, muito obrigada mais uma vez por vocês terem se disponibilizadas para isso, para esse momento assim, de conversa. Obrigada, Grazi, pela interpretação, mais uma vez. Obrigada pelo pessoal do Libraria, que está dando suporte para a gente. Obrigada, Luciene, por representar a escola hoje aqui com a gente. E aí a gente se vê, então, semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.